suspense meio fraco esse, né? Olha aqui. Presta atenção. Eu vou te falar de uma ilegalidade. De algo que jamais poderia ter acontecido. No dia 16 de janeiro de 2016, Deltan envia uma mensagem a Sérgio Moro com um pedido realmente inusitado. Deltan para Sérgio Moro. Você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um vídeo contra a corrupção, pelas 10 medidas que será veiculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando, como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. Ainda Deltan. Segue o roteiro, eu vou mostrar o roteiro para você e o roteiro está no meu blog também. Segue o roteiro e o orçamento, como queria. Desculpe, segue o roteiro e o orçamento caso queira olhar. O roteiro sofrerá alguma alteração ainda. Avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode, de qualquer modo, arranhar a imagem da Lava Jato, de alguma forma, nem nós queremos. E aí ele envia os dois PDFs. Um PDF com a proposta da produtora, que está lá no meu blog, a imagem está lá, daqui a pouco vai entrar, e também o PDF com o roteiro. E Moro responde no dia seguinte, 17 de janeiro de 2016. Se for uns 38 mil, acho, ele escreveu achei, mas ele errou, né? Acho que é possível. Deixe ver na terça e te respondo. Olhem aqui. Ilegal, imoral, indecente, não importa, porque não tem essa verificação, porque não tem no áudio, não tem na troca de mensagens, se o dinheiro foi dado ou não. Ele aceitou dar. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Basta a expectativa de vantagem para que a pessoa seja considerada criminosa, desde que esteja usando o bem público ou para comprar alguém ou para se vender, que tem a ver com bem público. A expectativa basta. Neste caso, uso ilegal de recurso da 13ª Vara Federal de Curitiba. Há 2 dinheiros na 13ª Vara Federal de Curitiba. Um dinheiro é aquele que manda o Conselho Nacional da Justiça, subordinado ao Superior Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional da Justiça manda dinheiro para os tribunais regionais, são 5, e os tribunais regionais distribuem para as varas. Esse é o dinheiro do dia a dia. Esse é o caixa para as despesas correntes. O outro dinheiro são depósitos judiciais ou de multas. Vejam que Dallagnol e Sérgio Moro falam daquele dinheiro, de um dinheiro que eles sabem. Em qualquer caso, o uso de recursos da 13ª Vara Federal de Curitiba, com o qual o juiz concordou para financiar publicidade, é escancaradamente ilegal. E se verifica mais uma vez a intimidade, a promiscuidade, as relações impróprias entre o então juiz e o coordenador da Lava Jato. Todos os juízes que estão me ouvindo agora, digam: é legal o uso desse recurso? É legal o uso desse recurso para pagar uma produtora privada
para fazer uma campanha em favor das tais 10 medidas? 10 medidas que, de resto, 4 delas fascistoides, porque agrediam direitos fundamentais. Até o Sérgio Moro critica uma delas numa das conversas, que eu não estou divulgando agora. Dizendo que se trata de entrapment, que se trata de uma armadilha. Dinheiro ilegal, usado ilegalmente. Procurador, coordenador da força-tarefa, pede dinheiro para juiz e juiz concorda em dar. Dinheiro que pertence ou à 13ª Vara Federal de Curitiba ou que vem de depósitos judiciais e multas. Agora eu quero perguntar ao Conselho Nacional de Justiça, ao ministro Humberto Martins, ao corregedor. O senhor disse que não cabia investigação de Sérgio Moro porque ele não é mais juiz. Mas pergunto, senhor corregedor, cabe investigação do tempo em que ele ficou comandando a 13ª Vara Federal ou não? Porque aí se trata do uso de dinheiro da justiça. E eu vou pro comercial porque ainda talvez não seja o pior, tem mais coisa e é pesada. Volto já. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta. Quem estava acompanhando, Deltan Dallagnol pede ao juiz Sérgio Moro dinheiro da 13ª Vara Federal de Curitiba para financiar propaganda a ser veiculada na Globo, a produção da propaganda, em defesa das 10 medidas. O dinheiro da 13ª Vara ou é dinheiro do seu orçamento para despesas correntes, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, que manda para o Tribunal Regional Federal, que por sua vez distribui para as varas, e não pode se prestar a propaganda, ou é dinheiro de depósito judicial ou de multa, que igualmente não pode ser usado livremente pelos procuradores. Agora, nós estamos falando de uma turma que resolveu, por exemplo, pegar 2,5 bilhões de multa da Petrobras, que seria devida aos Estados Unidos e que foi paga no Brasil, para criar uma fundação, metade desse dinheiro para criar uma fundação de direito privado, ao arrepio da Procuradoria-Geral da República. A própria PGR recorreu contra esse troço. E o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo a homologação deste absurdo, que foi homologado pela juíza Gabriela Hart, que substituiu o Sérgio Moro interinamente na 13ª Vara Federal de Curitiba, alegando que faltava recursos para o combate à corrupção. Então agora, a Lava Jato decide quando e como usa dinheiro público a seu bel prazer e ao arrepio de tudo. Ah, mas combater a corrupção não é bom? Usar um dinheiro ilegalmente é bom? Um juiz se juntar com um procurador em favor do uso ilegal de recursos é bom? Venham cá, os 2.000 juízes federais quase, associados à AJUF, 200 deles fizeram uma manifestação em favor do Moro. Vão fazer uma manifestação em favor do Moro agora? Isso significa que vocês fazem a mesma coisa? Que também as suas respectivas varas têm de ser submetidas à auditoria para saber como vocês estão usando dinheiro? Mas não é. Pasmem, isso é muito grave, mas não é o mais grave. Porque agora nós vamos falar de uma coisa que incide no vício do devido processo legal, que escancaradamente afronta o inciso 4 do artigo 254 do Código de Processo Penal, que trata da independência do juiz, que afronta a Constituição, que garante, oferece garantias ao juiz para que ele seja independente, que afronta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que fala do direito ao julgamento livre, independente, que afronta o Tratado de São José da Costa Rica,
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Preste atenção. No dia 3 de setembro de 2015, Deltan Dallagnol manda uma mensagem para Sérgio Moro. Caro, quando seria um bom dia e hora para a reunião com a PF? Aí, sobre aquela questão das prioridades. Sua presença daria uma força moral nessa questão da necessidade de priorização e evitaria parecer que o MPF quer impor agenda. Aí responde Sérgio Moro, nesse dia, sem tempo para reuniões nesta ou na próxima semana. Notem que ele não está dizendo não vou fazer porque seria um absurdo. Não. Só está dizendo que não tem tempo. O Deltan, no dia 16 de outubro, volta à carga. Caro juiz, seria possível reunião no final de segunda, para tratarmos de novas fases, inclusive capacidade operacional e data, considerando o recesso, incluiria PF também. 17 de outubro agora, diz Sérgio Moro. Penso que seria oportuno, mas segunda seria um dia difícil. Terça seria ideal. Moro ainda. A não ser que seja segunda pela manhã. Deltan, terça, 9 a.m. Ele não usa 9 da manhã, não. 9 a.m., porque, enfim, americanos, né? Terça a.m., pode ser? Aí Deltan, ou 10, no dia 18, o juiz decide, 10h30. No dia 19, marcado então. E aí, uma outra coisa que nem vai caber agora, diz Moro para Deltan. Decretei nova prisão de 3 do Odebrecht tentando não pisar em ovos. Receio alguma reação negativa do STF. Convém talvez vocês avisarem PGR. Aí responde Deltan, marcado, show. Prestem atenção. Prestem atenção. Se já é muito grave que Ministério Público e juiz se reúnam para definir novas fases da Operação Lava Jato, o planejamento da Lava Jato, o que evidencia que Sérgio Moro não era juiz isento, não era juiz imparcial. Ele era o real coordenador da Força Tarefa. Isso já tinha ficado claro desde a primeira série de diálogos divulgada pelo Intercept Brasil. Mas agora o que nós temos aqui é reunião com a Polícia Federal também. Nós tínhamos um juiz que hierarquizou de tal maneira a investigação, misturando o seu papel com a investigação e com o órgão que oferece a denúncia, a acusação, que as reuniões eram marcadas com a sua presença. Eu não vou apelar a Morominion, eu não vou apelar a Bolsominion, eu não vou apelar a petista que está ouvindo, eu não vou apelar a esquerdista que está ouvindo, eu não vou apelar a liberais que estão ouvindo. Eu quero apelar aos 2.000 quase juízes federais do Brasil e aos quase 18.000 juízes que há no Brasil e lhes perguntar: isto é normal? Isto é legal? Respondam para si mesmos, respondam para seus filhos, respondam para seus alunos. Vocês, grande parte, muitos dão aula. Digam para seus alunos se isso é legal. Se é assim que se faz. Porque quem faz isso pode também liberar dinheiro para uma propaganda de forma ilegal. Oh, não. Eu conversei com juízes. Se uma operação está deflagrada e pode haver risco de confusão, vale bem, uma reunião de emergência é possível. Uma reunião de emergência é possível.
Como aquela absurda decretação da condução coercitiva do Lula, se houvesse alguma reunião ali, porque houve risco de tumulto, isso é possível. Reunião para planejar fases da operação, para decidir o futuro da operação, aí não. Aí não. Aí é preciso rasgar o Código de Processo Penal. Aí é preciso rasgar a Constituição. Aí é preciso rasgar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aí é preciso rasgar o Pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito a um julgamento independente, com um juiz imparcial. Isso foi submetido previamente a eles? Não, porque eu já sei a resposta, de todo modo, eles dizem que não reconhecem a autenticidade. Bom, o roteiro que o Dallagnol mandou para o Moro está lá, eu pergunto se o Moro reconhece o roteiro. O orçamento mandado pela empresa está lá, ou a empresa vai negar que existe o orçamento? Mas em havendo explicação, que não seja ofensa, a gente publica. Não adianta Dallagnol me chamar de blogueiro, como se isso fosse ofensa, que eu não ligo. Ou me chamar de jurista, entre aspas, porque eu também não ligo. Até porque eu sou blogueiro com muita honra. Com muita honra. 13 anos de blog. Hoje, graças a Deus, o mais lido UOL, e não estou falando isso com jactância. Com muita honra. E colunista também. Tudo com muita honra, com muita decência, com muita dignidade no meu trabalho. Defendendo sempre a lei, defendendo sempre o Estado de Direito, defendendo sempre o devido processo legal. Os petistas sabem o quanto eu briguei com eles. E eles sabem também o quanto me ofenderam. Se eu tivesse medo de desqualificação, se eu tivesse medo de ofensa, quando o PT parecia mais eterno do que os diamantes, eu não teria feito as críticas que fiz. Não obstante, assim que eu notei ilegalidades na Lava Jato, passei a criticar sim, e que fique claro ainda uma vez. Alguns idiotas dizem que eu passei a bater na Lava Jato quando vazaram uma conversa minha com uma fonte que de resto não tinha nada de legal. Não! Eles só vazaram a minha conversa com a fonte que aconteceu em 2017, porque eu já estava batendo na Lava Jato. Em 2016, na primeira série de diálogos do Intercept, já ficou claro que o Deltan se referia a mim em conversa com o Moro como jurista, entre aspas. Eu posso ser jurista, entre aspas, mas sou cidadão, e sou jornalista e tenho vergonha na cara, sem aspas.